Como converter um aplicativo do ClickView, antigo e saudoso ClickView, para um aplicativo do ClickSense. E aí, pessoal, tudo 100%? Sabia que é possível pegar os antigos arquivos QVW e converter esses arquivos para QVF, até usando o próprio ClickSense Desktop, sem perder nada, nem o texto do ClickView. É claro que você vai precisar do ClickView, seja o Enterprise, né, o ClickView Enterprise, o instalado ali, o Business, eu nem lembro mais os tipos de licença do ClickView, que faz tempo, né? Ainda está funcionando, ainda é possível adquirir as licenças do ClickView, mas naturalmente a migração para o ClickSense é intensa, né? Todo mundo quer entender melhor como é que funciona o ClickSense. Tem muitos recursos novos, é 100% web, mas se você tem projetos no ClickView e quer migrar esses projetos para o ClickSense de uma vez por todas, sem perder nenhuma informação que está lá, eu vou mostrar nesse vídeo aqui como você pode fazer isso de uma forma bem prática. Então aqui no Help do Click, né, também vou deixar aqui o link na descrição, podem pausar e ler aqui. Tem um passo a passo, ó, convertendo manualmente um documento ClickView em um aplicativo ClickSense, pré-requisitos. Eu consigo fazer a conversão apenas se eu tiver o ClickView? Não, você pode pegar o QVW e converter. Porém, para você ter uma conversão mais fiel, se você puder abrir o QVW para olhar a tela e fazer as mesmas configurações, você vai estar convertendo mais fielmente. Mas sinceramente nem recomendo, tá? O que importa realmente são os gráficos, né? São as análises, gráficos, tabelas, listas de filtros, que no ClickSense a gente vai chamar de painel de filtros, né? Você não precisa ter o ClickView para fazer a conversão, mas se você tiver, você vai conseguir fazer mais opções, principalmente imagens e textos, né? Eu vou mostrar para vocês aqui. Então leiam aqui, pause o vídeo aí, leia com calma ou acesse o link e veja. Aqui tem uma lista também de coisas que não são possíveis, né? Que não podem ser convertidos, mas na maioria das vezes isso aqui já são coisas que ninguém usava mesmo nem no ClickView, né? Então não vai sentir falta. Você vai usar o ClickView Converter do ClickSense, que está no DevHub, também está aqui, vou deixar o link aqui na descrição. Você pode acessar e ver passo a passo aqui, e eu vou mostrar para vocês aqui. Então, abre o teu ClickSense Hub. Para converter arquivos de QVW para ClickSense, você vai precisar do ClickSense Hub. Você vai entrar no DevHub, beleza? Então aqui no cantinho, ó, clica, abre o DevHub, ele vai abrir aqui a ferramenta de desenvolvimento, né? O Hub de desenvolvimento. E aí você vai vir aqui embaixo, ó, tem 5 configurator, extensões, mashup, né? Se querem que eu grave um vídeo sobre mashup, deixa na descrição aí que eu gravo. Sobre essas outros recursos aqui, né? Mas vamos direto aqui para ClickView Convert, para o vídeo não ficar muito longo, que eu ainda tenho que editar ainda hoje esse vídeo aqui. Aproveitando, peço desculpas, tá, pessoal, pela falta de vídeo aí. Algumas semanas são mais fáceis que outras e eu não estou falando sobre volume de trabalho, quantidade de trabalho, ocupação, não. É cabeça mesmo para desenvolver conteúdo. Quem nunca tentou criar um conteúdo, seja para o YouTube, seja para qualquer rede social, até fazer um conteúdo para um treinamento qualquer, tente. Eu acho que é uma boa forma de entender a dificuldade que a gente tem de estar sempre atualizado, sempre gerando conteúdo. Mas vamos focar aqui no vídeo. Então aqui eu vou clicar para ou arrastar para cá, né? Mas eu prefiro clicar e localizar o arquivo. Eu deixei aqui na pasta downloads. Eu tenho alguns arquivos QVW que eu salvei aqui. Todos esses QVWs aqui são um padrão do ClickView ali. Quando você você faz a instalação do ClickView, ele cria esses QVWs aqui de exemplo. Você também pode acessar o demos.click.com, mas lá você vai ter só as demonstrações do QV de ClickSense, né? Eu não encontrei o link do ClickView, não sei se ainda está no ar, até dei uma procuradinha para ver, mas como eu já tinha os QVWs aqui, eu achei melhor pegar esses QVWs mesmo, tá? Mas eu deixa aqui nos comentários também se você quer que eu grave vídeos para cada uma dessas opções aqui. Eu vou fazer para esse primeiro aqui, né, Get Started.
E aí, se vocês quiserem que eu faça para os outros, eu faço, mas é tudo o mesmo processo, tá? Clica aqui em abrir. Aí ele vai fazer a leitura do arquivo carregado com sucesso, vou fechar. E ele aparece aqui embaixo e você pode adicionar mais de um arquivo, né? Pode adicionar vários QVWs, tá? Uma vez tendo o QVW adicionado aqui, ele vai mostrar todas as pastas que tem no QVW. Então esse meu QVW aqui, ele tem 5 pastas. Desculpa, 5 pastas não, tem 8 pastas, né? 1, 2, 3, 4. Ah, tá, peraí. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Não errei, não é 8, eu confundi. Aqui é pasta 1, pasta 2, pasta 3. Aí aqui é a pasta 5, né? Cadê a pasta 4? Cadê a pasta 6? Provavelmente é quando você cria e exclui a pasta, ele não cria o mesmo ID, tá? Ele não aproveita o ID, ele continua, né? Então, inclusive essa pasta 8 aqui, ela tá desativada porque não tem nenhum objeto, tá vendo? Dentro desse QVW, é uma pasta vazia. Então ela até identificou o objeto, mas ela está vazia, então não tem nada para converter aqui. Se a gente clicar aqui na setinha, ele vai abrir aqui todos os objetos que ele encontrou dentro do QVW. Então ele encontrou aqui um filter panel, né, que é um painel de filtros, e todos os painéis de filtros ele vem desmarcado. Se você quiser criar um objeto painel de filtro, você marca aqui, mas eu não recomendo, tá? Não faz muito sentido, não tem porquê você criar um painel de filtro para cada lista do ClickView. É melhor criar apenas os objetos e esses objetos aqui ele já clicou, ele já deixou selecionado. Aqui a gente pode ver os objetos selecionados, tá vendo? Ó, itens selecionados 10 de 32. Tabelas 4 de 4, ou seja, de todos os objetos dentro do QVW que são do tipo tabela, ele encontrou 4 e as 4 estão selecionadas. Aqui ó, em table, tá vendo? Tipo tabela, você pode mudar o nome da tabela se você desejar. Se você mudar o nome do objeto aqui, vai mudar aqui também. Gráfico de barras, ó, ele encontrou aqui 2 gráficos de categoria, 2 gráficos de tamanho, certo? Não tá aqui, né? Tá aqui sim, desculpa. Ó, ordens, né? E size, ó, tamanho, um gráfico de barra, um gráfico de categoria nessa pasta. Se a gente abrir a pasta 2, a gente também vai ter aqui, ó. Não, aqui é sales, overtime, sales by category e uma tabela aqui revenue, né? Não sei o que é isso. Aqui na pasta 3, subcategorias, quantos size. Aqui ó, outro gráfico igual em categoria. Então se eu desmarcar este gráfico desta tabela aqui, ele não vai carregar, beleza? O que eu recomendo? Deixa, cara. Sabe? Tipo, tirar aqui, ó, 3 de 4. Cara, carrega tudo. Depois elimina lá no QVW, se for o caso. Depois que você conferir e ver que realmente são diferentes e tal. Ou eu vou abrir o QVW aqui, ó. Você pode olhar aqui, né, dentro da pasta e ver qual é o objeto aqui, ó. Orders, sold. Pode navegar entre a pasta, aqui nesse caso aqui a navegação é feita por botões, né? Também é possível fazer essas navegações lá no QVW. Deixa nos comentários aí se vocês querem que eu mostre isso, eu gravo também para mostrar. Aqui são as visualizações, todas as visualizações. Aqui são as dimensões, estão todas as dimensões carregadas. Também pode desativar as dimensões se você não quiser carregar, que é diferente dos filtros, dos campos, né? Dimensões, aqui são os itens mestres, tá? E no ClickView não existia o conceito de item mestre. Então você não precisa criar as dimensões que você pode usar como filtro. Mas se tiver alguma dimensão calculada, é interessante deixar aqui e aí você vê quais são as dimensões calculadas. O que não for dimensão calculada, você pode eliminar, certo? Que é diferente do que está nos objetos ali. Então é interessante manter as dimensões e depois tratar isso dentro do QVW, beleza? As medidas, então temos 2 medidas. Essas 2 medidas estão com o mesmo nome. Então se a gente clicar aqui ó, em medidas, a gente vai ver aqui que uma medida é a quantidade de ordens. Então aqui eu vou order QTY, eu vou mudar esse nome aqui. E aqui é preço, order QTY. Vou colocar aqui na frente price. Olha lá. Então aqui é quantidade de ordem e price order quantidade, né? Que são essas 2 equações. Aqui nas dimensões, se você quiser mudar o nome das dimensões, você pode fazer por aqui.
Eu já mudei os nomes aqui, ele já muda aqui também, certo? Variáveis, todas as variáveis que estão no aplicativo aqui, você também pode manter, inclusive se for variáveis com funções. E aqui, objetos não convertidos, né? Então, clicou em criar. Criado com sucesso, vai lá no Click Hub. Então, se a gente voltar aqui no Hub e procurar por Get Started, abre. Poxa, Dana, você me enganou. Você falou que eu podia converter 100% sem perder gráfico, sem perder nada. E cadê? Ó? Não tenho as pastas. Então, ele não converte as pastas. Você queria fazer tudo automático, sem fazer nada. Agora, de grátis, assim, só pegar, converter e acabou, sem trabalhar. Você não quer trabalhar, não. Quer que seja tudo automático. É isso? Não é bem assim, né? Algum trabalhinho você vai ter que ter também, certo? Então, essa primeira pasta aqui, ó, se a gente vier aqui no nosso Click View, propriedades, o nome da pasta é esse aqui, ó, Get Started. Então, vou copiar. Vamos criar uma pasta aqui com o mesmo nome, certo? E dentro dessa pasta aqui, a gente vai em editar pasta, em itens mestres e escolher as visualizações. Então vamos pegar aqui a primeira visualização, é essa orders. Cadê a orders? Está aqui, ó, orders. Então vou trazer orders para cá. Olha só. Orders, categoria, subcategoria, produto. Categoria, subcategoria, produto e order. Olha lá. Quantidade de ordem. Isso aí. Isso. Nome do produto. Ordered. Beleza? Temos mais de uma order. Só procurar aqui, ó. Order. Tem aqui a order e a quantidade, ó, que não é essa, né? No título aqui. O que é isso aqui no título? Isso aqui no título é uma dimensão calculada. É um título calculado, né? Isso aqui é para fazer um cálculo no título. Tá? Não é o caso aqui. E aqui também, ó. É outro objeto. Então, beleza. É esse objeto mesmo. Ah, e essa tabela, esse gráfico de barras aqui, né? Qual que é o título dele? Size. Então vamos aqui, ó. Size. Opa, tem dois size. Qual dos dois será? Olha lá. Aparentemente os dois exatamente iguais, ó. Tá? Tem diferença nenhuma, então vou pegar qualquer um, colocar aqui nessa parte inferior, porque eles estão aqui, né? Um embaixo do outro aqui, ó. Então, um embaixo do outro. Poxa, mas não veio a cor azul. Pois é, não vem tudo. Porque aqui no ClickSense a gente tem a questão de temas aqui, né? Olha lá. Você pode usar o tema clássico, você pode usar o tema Focus, você pode usar o tema Breeze. E aí quando você usa o tema Breeze, ele muda as cores aqui. Também não tinha esse conceito no ClickView, isso é uma novidade do ClickSense. Então, devido a isso, essas cores não vêm. Porém, você pode deixar aqui no Horizon, se não me engano, esse é o padrão. Ao editar o objeto, ele avisa que você está editando uma visualização, né? Porque ele é um objeto de um item mestre de visualização. Você pode vir aqui em dados e conferir o seguinte, ó, medidas. Quantidade da medidas é um item mestre, então você deve alterar a cor no item mestre. Se você alterar aqui em cores e legenda, desativar as cores e colocar outra cor aqui, essa alteração só vai ser aplicada neste objeto. Se aqui é um item mestre, o ideal é você vir aqui em medidas, tirar o filtro aqui, pega a medida que você quer definir a cor, vem aqui no editar, dá um OK, e coloca a cor que você desejar. Pode usar uma das cores da paleta ou pode fazer a cor mais próxima possível ali. Se você tiver o RGB da cor, pode pegar uma ferramenta para pegar o RGB da cor aqui, etc, né? Pegar o hexa da cor, RGB não, hexa, né? E aí você define o hexa aqui, mas eu acho que é mais ou menos essa cor aqui. Dá um salvar e aí já está no item mestre também, né? Então você edita aqui as medidas, edita as cores das dimensões, edita as visualizações do item mestre para ir ficando mais próximo. Outra coisa, essa barra de rolagem aqui, né? Quando tem barra de rolagem aqui, não é essa barra de rolagem inteligente.
Mesma coisa, editar o item mestre, vem aqui na apresentação e onde está a barra de rolagem mini gráfico, coloca como barra e aí ele vai ficar, ao invés daquela barra inteligente, mais parecido com o Click View. E aí você pode fazer esses ajustes. Também não recomendo, tá? Deixa a barra de rolagem inteligente que ela tem um motivo de existir. Se você não sabe qual é esse motivo, deixa nos comentários que eu gravo um vídeo também explicando por que a barra de rolagem é mais interessante. Barra de rolagem inteligente é mais interessante do que essa barra de rolagem comum. E essa imagem, né? Então, pessoal, olha só. Se a gente vier aqui nos itens match, a gente viu que tem dimensões, tem medidas, tem visualizações, mas não tem nada de imagem. Porque esse objeto aqui no Click View, isso daqui ó, é um objeto texto. Tá vendo? Ó? É um objeto texto com a opção de imagem de fundo. Você pode e recomendo fazer o seguinte, ó, clicar com o botão direito, copiar para a área de transferência como imagem. Então, copiou esse objeto como imagem aqui. Aí você vai abrir o Paint do computador, dar um colar e clicar neste botãozinho aqui de cortar, certo? E você pode fazer isso em qualquer ferramenta de edição de imagem, a sua escolha, vê a que você preferir. Eu vou salvar essa imagem dentro da pasta do Click, então em Documentos, Click, Sense, Content, Default, salva com o nome SH01 ou IMG01 do SH01. Salva como PNG e fecha. Beleza? Então agora, esse arquivo, isso aqui que era uma imagem e você não sabe em que lugar do... Em que momento, né? Porque isso aqui está incluído dentro do QVW, não tem um caminho para você pegar essa imagem, você copia ela para a transferência e salva ela como? Ali usando qualquer editor de imagem, tá? Feito isso, aqui no Click Sense, a gente pode vir aqui nas propriedades da pasta, estilo, fundo do plano de fundo de desativo automático. Não vamos colocar uma cor de fundo, é para o fundo ficar transparente, mas vamos adicionar uma imagem de fundo. Qual é a imagem? A imagem que está na biblioteca, que foi onde a gente salvou aquela imagem. Clica aqui em selecionar a imagem, vem aqui em Default e pega lá, ó, imagem 01 da pasta 1. É o sapato com essa barrinha aqui, aqui o fundo branco, aqui o fundo cinza com a linha no meio. Não sei se está dando para ver muito bem aí qual é a composição dessa imagem. Vamos clicar em inserir e ele agora ficou aqui como uma imagem de fundo do nosso gráfico. Observe que a grade aqui onde a gente ajusta o objeto, ela está muito grande. Podemos definir aqui nas propriedades da pasta que vai ser o modo estreito e ajustar o objeto para ficar mais próximo aqui da barra, mas mantendo, né? Aqui, ó. Mantendo essa distância aqui, que é essa distância do efeito com a sombra, tá? Então, se a gente salvar isso aqui e clicar, ó, aqui tá certinho. Quando a gente sai, ele ficou errado porque a gente está trabalhando aqui com o modo de responsividade. O Click View não era responsivo. Então a gente tem que usar imagens que possa ser responsiva. E aí a gente tem que fazer ajustes ou fazer a mesma coisa que está aqui no Click View. Se a gente vier aqui, ó, nessa propriedades da pasta, tá vendo? A gente vai ver que essa... Opa, peraí, cancelar. Propriedades desse objeto, né? Se a gente pegar as propriedades dessa imagem e vier aqui em Layout... layout não, como que é? Fonte, título, em título. Eu já tô esquecendo tudo do Click View, cara. É muito tempo sem mexer no Click View, a gente vai esquecendo, né? Então aqui em título tem a largura e a altura, tá vendo? Ou seja, esse projeto do Click View foi feito para essa largura e essa altura. 965 de largura por 599 de altura.
Então aqui no ClickSense a gente vai fazer a mesma coisa. Não recomendo, eu recomendo que você crie um layout que seja responsivo, mas se você quer realmente fazer o ClickSense ficar igualzinho era o ClickView e tal, por, seja lá por qual motivo você queira fazer isso, aqui no tamanho da pasta você muda para personalizado e coloca exatamente as mesmas medidas, 965 por 899, isso? 965 por 599. 599. Então olha só, 965, 599. 965, 599. Beleza. E aí também aqui no estilo da grade, né, para não ficar a grade muito grande, você ter mais liberdade, coloca personalizado e coloca aqui no máximo, ó, 42 quadradinhos aqui na grade, e aí você vai poder ajustar os seus objetos com mais liberdade, tá vendo? Claro que aqui a gente colocou o máximo 42 quadrados. Nessa resolução aqui, aí a gente tem essa quantidade de quadrados, tá? Então se a gente vier aqui, ó, tá vendo, ó, tô aqui, saí, eles continuaram, ó, a barrinha dividindo os objetos. Aí também a gente pode configurar a borda do objeto, ó, se a gente pegar aqui, ó, editar a tabela, a gente vem aqui, ó, apresentação, estilo, aí a gente tem aqui gráfico, ó, cabeçalho, ó, geral, tá vendo? Ó? Cor única, borda, cor da borda. Vou tirar a borda aqui, ó, deixar a borda 0, tá vendo? Então se a gente vir aqui, ó, já não tá com aquele cinzinho aqui da borda. Aí você pode colocar o fundo do objeto transparente também e tal. Então eu não vou fazer isso, senão o vídeo vai ficar 3 dias, tá? Mas se quiser que eu faça, só colocar aí nos comentários que eu faço. E deixa o like nessa porra aí, né, velho? Também. Beleza? Tá, e o texto, Badernava? Beleza, você pegou aqui e se eu pegar o texto, se eu clicar aqui, ó, botão direito, propriedades, tem o objeto texto. Se a gente vier aqui em geral, ó, dá um Ctrl A, Ctrl C, venho aqui pro ClickSense, vamos pegar aqui o objeto texto, vou ajustar ele para ficar naquela mesma posição ali, é isso? Mais ou menos isso aqui, ó. Colar aqui. E se eu sair aqui, ó lá. Mas o lá não tem essa borda. Eu já mostrei, né? Mas vamos lá. Ó. Borda 0. Beleza? Olha lá. Sem a borda. Ah, mas aqui tem outro texto ali, ó. E cadê esse texto aqui? Então, ó. Propriedades. Isso aqui não é um texto, é uma imagem, ó. Quem fez esse aplicativo aqui fez uma imagem. Não é recomendado, tá? Texto é texto mesmo, imagem é imagem. Então, para fazer esse texto aqui, exatamente daquele jeito, não vou fazer todo, pessoal, para o vídeo não ficar longo, tá? Mas vocês já entenderam a ideia, né? Let's find some shoes. Negrito, L, A. Concluir. Olha lá, certo? Pode aumentar o texto. Pode desativar isso aqui também, tá? Não quer aparecer aqui, porque aqui eu consigo deixar o texto maior, né? Tal, para ler melhor. Mas não quer isso aqui, é só desativar aqui, ó. Geral. Mostrar menu flutuante. Então agora não tem mais, ó, tá vendo? Então vocês podem ir ajustando conforme o desejado. Painel de filtro, mesma coisa. Pega aqui, ó. Eu não importei os painéis de filtro, né? Mas se eu pegar aqui o objeto painel de filtro, colocar ele aqui. Ah, mas aqui tá em linha. Aqui tá um abaixo do outro. Abre aqui. Vem aqui embaixo em mostrar dados na grade. Mostrar como linha.
e aqui já está no automático, beleza. Então agora ele está um do lado do outro. Ah, mas aqui está centralizado e aqui está à esquerda. Alinhamento de texto centralizado. Tá bom? Então agora está centralizado também. Olha lá. Tá vendo? Ah, mas aqui ele está ficando todo pintado com a setinha. Beleza? É que isso aqui é do ClickSense mesmo. Ele marca que isso aqui é o que está selecionado. Né? Beleza? E os dados estão respondendo, né? Como vocês podem ver, os dados estão respondendo. Ajustar o tamanho da tabela, a largura, tamanho da fonte. Então, todos esses ajustes aqui, vou fazer de novo só esse aqui, porque o vídeo já está longo demais e eu tenho que editar esse vídeo ainda. Mas vocês já entenderam, né? Grade, como coluna. Isso aqui é tudo macetinho de você fazer o seguinte, ó. Eu vou mostrar o título aqui, só que esse título aqui eu vou chamar de US Size, certo? E o de baixo é que eu vou dizer que eu não quero mostrar o título. Então olha só, no de cima o nome do campo é Size Type, mas o título é o S-Size. Aqui, exibição compacta. E no de baixo, mesma coisa, ó, exibição compacta e ele é o Size Type, só que você coloca para não mostrar o título. E aí o efeito é esse, tá vendo? Ó? O S-Size, os estados aqui e o tamanho aqui embaixo. Né? Então, o S-Size em qual país e o tamanho aqui embaixo. Vamos lá. Tem todos os tamanhos em todos os países, né? Se não tivesse, ele já ia ficar filtrado aqui em cima. Beleza? Então, categoria, subcategoria. Pô, adicionei todos, não adicionei subcategoria. Adicionar aqui subcategoria só pra... Aí me quebra. Aí ele colapsou aqui, né? Para resolver isso aqui, ó, melhor fazer assim. Copia, cola. Remove esses aqui e remove esses aqui. Aí vai ficar assim. Categoria, subcategoria. Façam suas configurações aí. Vocês querem tudo de mão beijada? Um abraço, pessoal. Até o próximo vídeo.